Agora vamos falar sobre economia. Em 2024, o valor da cesta básica aumentou em 17 capitais. É o que aponta a mais recente pesquisa nacional da cesta básica de alimentos, realizada pelo DIEESE. As maiores elevações de preço, em comparação entre dezembro de 2023 e dezembro de 2024, foram registradas em João Pessoa, Natal e São Paulo. Houve queda no preço da cesta básica em apenas uma capital, Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Para conversar sobre essas variações, vamos falar com Patrícia Costa, economista e supervisora de pesquisa de preços do DIEESE. Que conjunto de alimentos básicos apresentou maior custo neste último levantamento? Boa noite, Patrícia. Boa noite, tudo bem? Tudo bom. Patrícia, conta para nós então, nesse último levantamento, quais as cidades apresentaram o maior custo da cesta básica para os trabalhadores? Então, a cesta ela tem uma composição diferente entre Norte e Nordeste, são 12 produtos, e Centro-Sul, que são 13. E aí a gente sempre observa São Paulo e as capitais do Sul como as mais caras. São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis, então essas são as capitais onde o custo da cesta é maior. E quando a gente olha no Norte e Nordeste, a menor cesta ela geralmente acontece em Aracaju. Perfeito. E qual conjunto de alimentos básicos também apresentou o maior custo nesse último levantamento? Então, a gente precisa olhar para esses alimentos básicos que compõem a cesta e perceber que a maior parte deles apresentou alta, quando a gente compara dezembro de 23 com dezembro de 24. Então, a gente teve altas em todas as capitais, da carne bovina de primeira, do leite integral, do óleo de soja, do café em pó, do arroz agulhinha. Esses são os produtos que aumentaram na maior parte das cidades. Então, eles, na maior parte não, em todas as cidades. Aí você tem o açúcar com alta em 9 cidades, você tem outros que tiveram comportamentos diferenciados. No entanto, acho que esse é um resultado que vale analisar, porque os fatores que estão por trás dessa alta desses produtos como café, arroz, são produtos que alguns a gente consegue controlar, seja por política pública, mas outros, que é a questão do clima, colocam um desafio, né? O clima, existe uma instabilidade climática muito grande hoje, muito quente, as chuvas intensas. Então, no ano passado, a gente enfrentou uma estiagem grande que para o produtor de gado acaba sendo um desafio, porque ele precisa confinar o gado e isso encarece muito encarece e compromete também o crescimento do gado, a engorda do gado. Então, você tem também uma demanda externa alta pelos produtos brasileiros, a taxa de câmbio, do jeito que ela se coloca, né, a R$ 6, ela é um estímulo para a exportação. Então, veja, quando a gente olha o clima, a gente precisa pensar alternativas, né, de como sobreviver a todas essas instabilidades climáticas sem que isso penalize a população de baixa renda. No entanto, quando a gente olha a questão da demanda externa e da taxa de câmbio, a gente entende que há aí uma margem de manobra por parte do governo. Certo. E nessa pesquisa, Patrícia, o DIEESE também sempre aponta qual seria o salário mínimo necessário para que um trabalhador e a sua família possa suprir sem apertos despesas como alimentação, moradia, saúde, educação, enfim. E além do lazer e previdência também. Qual seria o mínimo, então, para a manutenção de uma família e por que a gente ainda está tão longe disso? Então, a gente olha o salário mínimo estimado, ele parte da cesta básica mais cara, que foi, nesse mês de dezembro foi a cesta de São Paulo. Então, ele chegou a R$ 7.000. Esse é o salário necessário para uma família possa viver bem, comprar os alimentos, se alimentar com qualidade e ter acesso à educação, ao lazer, enfim, a todos esses itens que você colocou. Mas acontece que o salário mínimo, sendo ele individual, ele passou ao longo da sua trajetória por um período em que ele era não mais um instrumento de distribuição de renda,
função para a qual ele foi criado, e ele passou a ser um instrumento para conter a inflação. Então, se limitou o crescimento do salário mínimo menor do que a inflação do período. Isso aconteceu principalmente durante o governo militar e ao longo da década de 80, sendo retomada a política de valorização do salário mínimo a partir no final dos anos 90 e nos anos 2000 com mais efetividade. Então ele perdeu o poder de compra e essa recomposição ela tem que ser feita de forma lenta, no entanto ela é importante. Ela é muito importante que se faça essa recomposição, porque ele é um valor de referência para muitos trabalhadores que estão na informalidade, para as trabalhadoras domésticas e piso de entrada para muitos jovens que estão ingressando no mercado de trabalho. Então, ele tem uma importância além, né, de balizar o piso previdenciário. Então, ele tem, assim, várias funções, ele é muito importante. Uma política de valorização, ela já mostrou no passado recente a sua importância. Então, a gente entende que não se pode amanhecer, não se pode chegar amanhã e mudar o valor do salário mínimo para, digamos, que a gente divida, pensando 2 pessoas trabalhando, algo em torno de R$ 3.500, porque isso vai gerar inflação. Mas sim pensar que no médio e longo prazo a gente deve caminhar para a recuperação do poder de compra. Perfeito, Patrícia. Muito obrigada, viu, por estar aqui com a gente de novo, contar um pouco da pesquisa nesse último levantamento. E como sempre, a TVT segue de portas abertas aqui para o DIEESE. Uma boa noite, muito obrigada. Boa noite.